Bom dia, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical, neste domingo, dia 13 de dezembro, meiozinho aí do mês, do último mês do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ser um ano pandêmico, com as suas dificuldades. E por ser um ano de pandemia, nós estamos fazendo nossas transmissões da Escola Bíblica Dominical e à noite nós fazemos o culto presencial e também transmitimos. Hoje nós temos, no momento da reflexão, a presença do reverendo Eduardo Magalhães, pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, lá em Recife, que esteve conosco na nossa última comemoração de aniversário, né? Ele estará conosco logo mais. Hoje também é o dia da Bíblia. Que dia especial, né? Dia bonito, dia da Bíblia. E a escola dominical existe, sobretudo agora. Historicamente era para a educação de crianças. Hoje ela tem a principal função de ensinar o povo de Deus a palavra de Deus. E eu queria ler um salmo, uma parte do salmo, que é uma poesia feita em homenagem à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Nesse dia que a gente dedica, né, segundo domingo de dezembro, a Palavra de Deus. O Salmo 119, vamos ler. Salmo 119, a gente vai ler dos versículos 97 a 112. Salmo 119, dos versículos 97 a 112. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Essa palavra, todo o salmo, ele começa com as letras, cada seção, cada parágrafo desse. Nós lemos 2 parágrafos, mas cada parágrafo desse é correspondente às letras do alfabeto hebraico, né? Desde a primeira até a última. É como não, é de fato um acróstico. Então, cada sentença que se começa com aquela letra correspondente ao parágrafo. Aqui a gente estava no men e num, as palavras correspondentes a M e a N do hebraico bíblico, não é? Em homenagem à escritura sagrada. É interessante também a gente perceber os sinônimos que são dados para a Bíblia aqui: lei, decretos, juízos, testemunhos, não é? Tudo isso preceitos, tudo isso significa a mesma coisa, que é a palavra de Deus. Em 2 momentos, ele diz também, o salmista,
que o Senhor o ensina pela palavra. Como a gente falou, né, na escola dominical, nós aprendemos aqui pela palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é que nos ensina e a gente a recebe com ações de graças. E a gente sabe da importância que ela tem. O salmista diz também que ela tem um sabor mais delicioso do que o mel e ela tem uma riqueza mais cara do que o ouro. Então, que a gente tenha essa opinião sobre a Escritura Sagrada, que ela não seja cara, não seja preciosa, porque ela nos ensina a respeito do Senhor. Vamos orar? Deus querido, Deus bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor, neste dia que é teu, nós te exaltamos, Senhor, te agradecemos pela vida, te louvamos, ó Deus, pela existência. Bendizemos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Bendizemos também o teu nome, ó Deus, por cada esposa de pastores, ó Deus, que o Senhor possa dar graça a cada uma delas, especialmente na nossa comunidade, a Zaira, Senhor, a Yasmin, a Valéria, Senhor, a Hilda, que o Senhor possa abençoar a cada esposa de cada pastor, ó Deus, dando graça dobrada, dando paciência, multiplicando sabedoria, confortando cada uma delas, ó Deus, em suas lutas, que são muitas, ó Deus. Que o Senhor as abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vi aqui nas nossas redes sociais a parabenização aí para o dia da esposa de pastor. Deus abençoe aí quem lembrou, não é? E eu parabenizo todas as esposas, especialmente Isaíra, que eu vejo aí a luta constante, não é? No meu ministério. Aí ela não tem todo o meu ministério, não. Ela só tem 95% do ministério, o resto é meu. Né? Mas Deus a abençoe poderosamente. O pastor Jaziel não chegou ainda. Pega o violão, para gente cantar uma canção enquanto ele não chega. Vamos cantar uma canção enquanto o pastor Jaziel não chega. E depois ele vai chegar por aí e vai nos auxiliar. Já tem algumas pessoas por aqui conosco. Vamos cantar Cantarei o Senhor. Eu vou vir para aqui. Para vocês virem para aqui. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei teu coração, deixando tua curva entrar. Me alegro por ti, levantarei as minhas mãos. Por teu amor me alcançar e me faz louvar de mim. Cantarei Amor cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor. Teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta de alegria eu canto. Conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor
assim aparecer. O homem é atento. O homem é atento. Pastor Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? A queima-roupa. Mas é uma alegria, é uma honra, é uma satisfação mesmo, de verdade. Não são palavras de educação, não. É a verdade da gente mesmo. É o que a gente acha. A igreja fica muito feliz quando ouve a sua palavra. E você nos trouxe muita edificação, muita alegria quando esteve aqui, nos presenteando mesmo, né, com a sua vinda, porque aquilo foi um presente de aniversário. A gente não teve nem despesa com a sua vinda, você custeou. E tem coisa que a gente não esquece, né? Deus abençoe você. Muito obrigado aí pela sua disposição sempre em nos atender. Você está com a palavra, Deus lhe use aí poderosamente. Bom dia, Reverendo Darlan. Eu quero desejar a todos que fazem parte da primeira igreja presbiteriana em Juazeiro que a bênção de Deus recaia sobre vocês, que a bênção do Senhor seja constantemente com vocês. E, nesse momento, eu desejo que a esperança que é Jesus invada o seu coração, inunde a sua alma, transforme a sua vida. Reverendo Darlan me pediu para falar um pouco sobre as lutas enfrentadas no ano de 2020 e como nós pudemos chegar ao final do ano agradecendo a Deus por tudo que passamos. Eu, pensando nisso, resolvi meditar com vocês no texto que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. É aquele texto que conta ou narra a história dos discípulos atravessando o mar da Galileia, enfrentando uma terrível tempestade, e Jesus, andando sobre o mar, foi até a presença deles. Eu quero ser muito objetivo com vocês, eu quero pedir que vocês deixem a Bíblia aberta. Nós vamos caminhar nesse texto ao longo da reflexão, que será direta, clara, objetiva. Mas eu quero, antes de ler o texto, fazer-lhes uma pergunta. Que medos vocês têm na vida? Quais são os medos que afligem a vida, a alma, o coração de cada um de nós? Eu fico pensando que muitos de nós têm medo do passado. Medo do que já viveu, medo do que já enfrentou, medo dos caminhos que teve de passar, medo das dificuldades que foram vencidas. Outros tantos de nós têm medo do pecado, do mergulho no mar do pecado, das lembranças que fazem doer o coração, das amarguras por conta de equívocos cometidos, de falhas cometidas, de termos andado distantes da vontade e distantes da palavra do nosso Deus. Mas os medos não param por aí. Nós não apenas temos medo do passado, medo do pecado, nós temos medo dos dramas, das crises, das lutas, das carências, medo da escassez, medo da falta, ora falta de emprego, ora falta de recursos, ora falta de sustento para si e para os seus. São muitos os medos que nos inquietam. Como se não bastasse o medo do passado, o medo do pecado, o medo dos dramas, nós enfrentamos o medo do futuro, do que acontecerá amanhã, do que ocorrerá depois, do que virá a seguir. O que é que nós viveremos quando
a página do dia for encerrada e tivermos que nos deparar com o inesperado, com o inusitado, com o inimaginável. E muitos, não são poucos, têm também o medo da morte. E por falar em medo da morte, esse foi um ano virulento. Esse tem sido um ano complexo. Esse tem sido um ano difícil. Esse tem sido um ano marcado pelo medo, pela dor, pelo luto, pelo sofrimento daqueles que vimos partir para nunca mais voltar nessa vida. Covid-19 nos surpreendeu. Covid-19 nos amedrontou. O Covid-19 nos desalojou. E o medo vivenciado nesses dias, ele tem um sentido. Pesquisando sobre o conceito de medo, eu encontrei as palavras do pensador David Cornfield dizendo o seguinte: medo é um desejo sufocante de nos escondermos, defendermos ou fugirmos de algo que nos incomoda ou ameaça. Medo é um desejo sufocante de nos escondermos, defendermos ou fugirmos de algo que nos incomoda ou ameaça. Pesquisando ainda mais sobre o medo, eu encontrei a fala de um religioso chamado Rosseto, que definiu o demônio como sendo o deus do medo e o medo como sendo um louvor ao inferno. A ideia desse religioso é de que Deus, o nosso Deus, o bom e gracioso Deus, nunca nos advertiu, nunca nos chamou a atenção, nunca nos disse para termos medo. Quando eu penso nisso e olho para esse texto de Mateus 14, que começa dizendo, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, verso 22, eu fico pensando quais e quantos foram os medos que os discípulos tiveram, que os discípulos alimentaram no coração. Olhando para o verso 22, a gente vai compreender o que estava acontecendo ali. O texto diz logo a seguir. Logo a seguir o quê? Logo depois, logo após, instante posterior, ato contínuo ao fato de Jesus ter vivenciado a informação da morte de João Batista, de Jesus ter feito o milagre da multiplicação de pães e peixes, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, quando a multidão estava reunida para ouvi-lo, faminta, o horário já era avançado, era o cair da tarde, os discípulos chegam para Jesus e angustiados, dizem: Senhor, despede a multidão, manda todos embora. Jesus então diz: não, que é isso? Deem-lhes de comer, alimente-os, tragam comida para eles, eles foram alimentados no espírito, agora precisam ser sustentados no corpo. E os discípulos ficam sem saber o que fazer, até que aparece alguém na multidão, um rapaz, com 5 pães e 2 peixes, e vocês já sabem o resto da história. Depois de ter alimentado aquela multidão, depois de ter sobejado o alimento, depois de ter saciado a fome de todos, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Mas que lado era esse?
Jesus estava na região da Galileia. Aquele era o Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Ali, Jesus vivenciara muitas cenas do seu ministério. Jesus chamou alguns dos seus apóstolos naquele mar. Jesus reencontrou o seu apóstolo Pedro após a ressurreição lá na frente, exatamente naquele mar. Jesus se deparou com circunstâncias que precisaram de sua intervenção miraculosa na praia daquele mar. Jesus utilizou algumas vezes os barcos como púlpito para pregar às multidões. Agora Jesus manda que os discípulos sigam adiante o mar para o outro lado. O outro lado era a região de Gadara, ou a região dos Gerazenos. Ali, Jesus iria operar milagres, ali Jesus iria ter encontro com um homem endemoniado, com um homem lunático, com um homem completamente fora da normalidade da vida. Jesus, ali, seria ovacionado no primeiro momento, odiado no segundo instante. É interessante porque o texto vai dizer que eles foram para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e isso tem uma razão. Jesus estava preocupado com o ânimo dos seus discípulos, com o coração dos seus discípulos. Jesus estava preocupado com o que os discípulos estavam colocando em sua mente ao verem-no fazendo milagres e trazendo palavras transformadoras. O Evangelho de João, lá no capítulo 6, narrando esse texto aqui, diz que os discípulos estavam diante ou expostos à tentação de cederem à ideia de ovacionarem e entronizarem Jesus sobre como sendo o rei dos judeus, sem que ele precisasse passar pela cruz. Era mais uma tentação do inimigo. A grande marca da ação do inimigo no ministério de Jesus é que ele tentou o tempo todo chamar Jesus para o caminho da glória sem que ele percorresse o caminho da cruz. Jesus, para livrar os discípulos dessa tentação, manda que eles atravessem o mar para o outro lado. Jesus, para preparar os discípulos para que eles enfrentassem dificuldades maiores, manda que eles atravessem o mar para o outro lado. E o verso 23 nos diz: e tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Na agenda diária de Jesus, sempre havia espaço prioritário para a oração. Jesus era um homem de oração. Jesus era um indivíduo que se relacionava com Deus, com seu Pai, intensamente. Ele vai orar antes de ressuscitar Lázaro. Ele vai ensinar os discípulos a oração modelo do Pai Nosso. Ele vai orar lá em João 17, naquele texto que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Ele vai orar na antessala do Gólgota, quando estava no Getsêmani. Ele vai orar pendurado no madeiro. Ele começa as suas 7 frases da cruz com uma oração dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele encerra as suas palavras dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O texto continua dizendo que ele estava sozinho, que ele estava no seu momento devocional, no seu momento pessoal com Deus.
Entretanto, aí você observa que há uma chamada do autor, do evangelista, para uma outra cena. É mais ou menos o que acontece nos filmes ou nas novelas, quando você está assistindo uma cena e, de repente, há um take novo, há uma puxada para outro momento. O texto vai dizer, entretanto, ou seja, apesar disso, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O Mar da Galileia é um pequeno mar, no sentido de extensão geográfica. Ele possui aproximadamente 21 quilômetros de largura por cerca de 13 ou 14 de comprimento. Esse mar, ele é marcado por algumas características. Uma delas é que possui as águas mais salobras da Terra. Segundo, possui a região mais viscosa, onde você tem a maior densidade de peixes por metro quadrado da Terra. Possui também uma condição geográfica favorável a tempestades inesperadas. Os pescadores daquela região, e dentre os discípulos de Jesus, alguns o eram, conheciam muito bem aquele mar. Sabiam que ele era um mar salobro, sabiam que ele era um mar onde encontravam-se peixes, sabiam que ele era um mar onde o risco de tempestades era muito grande. Hoje em dia, nós temos naquela região a Síria e as montanhas de Golã. Quem já foi à Palestina, quem já foi a Jerusalém, sabe muito bem do que eu estou falando. As montanhas de Golã, as cordilheiras de Golã, formam uma espécie de passagem, de corredor, para que o vento norte-sul sopre com força. E esse soprar do vento, às vezes, é excessivo e provoca uma revolta no mar, traz chuvas contundentes, faz com que o mar fique bravo, fique bravio, fique revolto e faz com que os transeuntes, aqueles que navegam no mar da Galileia, sofram terrivelmente a fúria da natureza. O texto vai dizer que o vento era contrário, que a tempestade era grande, que o mar era revolto. O verso 25 nos diz, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. E aqui começa, então, a resposta a uma pergunta que não quer calar. O que fazer para vencer o medo? O medo é uma realidade natural de nossas vidas. O medo é uma realidade necessária à vida. O medo é uma realidade democrática, atinge a todos nós. O medo é uma realidade assustadora. Hoje, nós temos níveis ou gradações do medo. Você tem desde o medo básico ao pavor, adentrando a fobia e chegando até o que vai ser nominado como síndrome do pânico. O medo é uma realidade ensinada
e ensinadora. Nós aprendemos a ter medo e aprendemos com o medo. O medo é uma realidade plural. Ele pode ser desde o simples medo de um inseto, de uma barata, a um medo cultural, contextual, a um medo sentimental, de sermos preteridos pela pessoa amada, a um medo espiritual, o medo da morte e de não sabermos definir isso na mente de alguns, para onde vamos, o que nos acontecerá. O medo chega a ser uma realidade contraditória. Para uns, gera fraqueza. Em outros, gera força. O medo, ele é uma realidade ilusionista. Você enxerga o objeto do medo, muitas vezes, infinitamente maior do que o que ele realmente é. Quem tem medo de barata, por exemplo, e eu conheço alguém que é assim, ao ver aquele pequeno inseto, imagina estar diante de um monstro. Imagina estar diante de um Gyodai dos filmes japoneses. Interessante. O medo é uma realidade traumática. Eu quero dizer a vocês que os discípulos, eles estavam tomados, possuídos pelo medo. Do que é que eles tinham medo? Ao olhar o texto, nós vamos ver que eles tinham medo da solidão, de estarem sem Jesus. Eles tinham medo da escuridão da noite. Eles tinham medo da força ou da fúria da tempestade. Eles tinham medo da indefinição, de não saberem quem era aquele que vinha andando sobre o mar e pensaram então ser um fantasma. Eles tinham medo da indecisão, de não saberem o que fazer, se voltavam para a margem do lado da Galileia ou se seguiam adiante para a região de Gadara. Eles tinham medo do futuro. Para onde esse barquinho nos levará? Se para a segurança da praia ou para a angústia do fundo do mar, que parecia ser algo inevitável. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o medo que os discípulos tinham, mas percebe também que é possível vencer o medo. É possível vencer o medo. E eu quero trazer aqui à tona, trazer à memória o que fazer para vencer o medo. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que ao nosso encontro sempre vem o Senhor. Para vencer o medo, precisamos lembrar que ao nosso encontro sempre vem o Senhor. O verso 25 diz: Jesus foi até onde eles estavam. E para ir ao encontro dos discípulos, Jesus o fez no momento de crise. Jesus o fez andando sobre as águas. Jesus o fez na quarta vigília da noite. Jesus o fez revelando a sua identidade. Jesus sempre vai ao encontro dos sofridos, doridos e amedrontados. Jesus foi ao encontro da viúva lá em Naim, sem que ela o chamasse, sem que ela o esperasse, sem que ela imaginasse a sua presença, porque ele vai ao encontro de quem tem medo, mesmo sem ser chamado. Ele vai ao encontro de quem enfrenta o medo, atravessando obstáculos, vencendo barreiras.
cruzando mares. Jesus vai ao encontro de quem tem medo, desafiando o impossível, fazendo com que o inimaginável se torne verdade. Santo Agostinho disse certa feita que na procura de Deus, na procura do homem por Deus, é Ele, o Senhor, quem se adianta e vem ao nosso encontro. Primeiro passo, primeira atitude para vencer o medo é lembrar que ao nosso encontro sempre vem o Senhor. Em segundo lugar, o que fazer para vencer o medo? Precisamos não apenas lembrar que ao nosso encontro sempre vem o Senhor, mas precisamos discernir a presença do Senhor. Verso 26 diz: os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Os discípulos tiveram uma espécie de confusão mental, de ilusão de ótica, de reverberação do medo. Eles que já tinham visto Jesus fazer milagres incríveis, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, eles que já tinham visto Jesus fazer com que indivíduos fossem libertos de demônios, eles que já tinham visto Jesus curar o homem com a mão ressequida, eles que já tinham visto Jesus fazer com que cegos tivessem vista, com que endemoniados fossem curados não só na alma, mas também no corpo, da mudez. Esses homens, apesar de verem tudo isso, de presenciarem tudo isso, quando viram aquele vulto, disseram: é um fantasma. O que eles estavam dizendo é como se não bastasse o mar revolto, o vento contrário, a chuva impetuosa, a escuridão terrível, ainda vem um fantasma. Ainda vai chegar aquele que não esperávamos, que não queríamos. Nós precisamos entender que para vencer o medo, temos que lembrar claramente que ao nosso encontro, no momento da dificuldade, sempre vem o Senhor. Temos que discernir a presença do Senhor, saber que Ele está conosco. Lembrem-se, Ele nos prometeu. Lembrem-se lá de Mateus, no final do Evangelho, aqui de Mateus, no finzinho do Evangelho, no capítulo 28, quando Jesus vai despedir-se dos seus discípulos, diz o texto, que ele faz uma promessa: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós precisamos lembrar que o Senhor vem ao nosso encontro, precisamos discernir a presença do Senhor conosco. Em terceiro lugar, para vencer o medo, precisamos ouvir a palavra do Senhor. Verso 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Há versões que dizem: não temas, não temam, tenham coragem, tenham ousadia, tenham convicção, saibam que eu estou aqui. É interessante porque essa expressão, não tenha medo, vai se repetir diversas vezes ao longo de toda a Sagrada Escritura. Foi isso que o Senhor nosso Deus disse a Josué, quando ele estava ali pronto para continuar a jornada rumo à Terra Prometida, e agora já não tinha mais a presença do grande líder Moisés. Deus vai dizer para ele: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou o seu Deus. Foi isso que Deus foi dizer a Isaías quando ele vivia o drama da anunciação do cativeiro da Babilônia. E o Senhor vai dizer: não temas,
eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu sou contigo, eu vou ao teu lado, eu não te abandono, eu não te deixo. Foi isso que Jesus disse àquele pai angustiado que via sua filha de 12 anos à beira da morte. Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Não tenhas medo, tenhas fé. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, a palavra dele nos dizendo: não se encham de medo. Lembrem-se do hino que cantamos, Rica Promessa. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, aos que confiam na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. Que coisa maravilhosa. Como vencer o medo? Lembrando que ao nosso encontro sempre vem o Senhor, discernindo a presença dele, a presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor que nos diz: não tenha medo. Mas em quarto lugar, nós precisamos manter o nosso foco no Senhor. O verso 28 diz assim: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. O que Pedro estava dizendo era: o meu Senhor é aquele que é a causa e não meramente o efeito. É aquele que faz e que não é feito. É o causador, é a causa inicial e final. Ele é quem anda sobre as águas. Ele é quem pode mover-se de modo inimaginável, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é a causa de tudo. E aqui, o texto vai dizer que Jesus lhe respondeu dizendo: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro não foi pelo poder dele. Pedro não foi pela formação química do Mar da Galileia. Pedro foi pela ordem de Jesus, pela palavra daquele que é a causa de todas as coisas. Ele obedeceu, ele creu e ele conseguiu. Mas o texto vai dizer no verso 30, reparando, porém, e esse porém aqui, essa conjunção adversativa que dá a ideia do contrário, nos faz entender que o texto está dizendo é que ao invés de ficar reparando em Jesus, olhando para Jesus, fitando os olhos em Jesus, ele vai olhar para a força do vento. Ele vai olhar para aquilo que é causado e não é causador. E quando ele olha para isso, ele tem medo. E começa, então, a afundar. Nós precisamos, para vencer o medo, manter o nosso foco no Senhor. Manter o nosso olhar no Senhor. Lembrem-se do rei Josafá. Quando, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o texto nos diz que os edomitas, os amalequitas e os moabitas se uniram, formando um triunvirato do mal para invadir Jerusalém. O rei recebe aquela notícia e diz: agora estou perdido, não sei o que fazer. Ele convoca um jejum, convoca um clamor, faz uma oração e diz: eu não sei o que fazer. Mas, no mesmo verso, ele diz: os meus olhos estão postos no Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu não sei humanamente o que fazer. Mas eu coloco os meus olhos no Senhor. Nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Nele, que é o Deus infinito, bendito, eterno, imutável, Senhor sobre tudo e sobre todos. Nele eu ponho os meus olhos. O que fazer para vencer o medo?
Lembre-se que ao nosso encontro sempre vem o Senhor. Tenha coragem para discernir a presença do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Mantenha o foco, o olhar focado no Senhor. Mas, em quinto lugar, o que fazer para vencer o medo? Para vencer o medo, precisamos clamar ao Senhor. O verso continua dizendo, o verso 30, encerra-se dizendo que, começando a afundar, Pedro gritou, dizendo: salve-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Os discípulos já tinham gritado por socorro. Agora Pedro pessoalmente diz: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. Eu preciso da tua ação, da tua bênção. É interessante, porque para vencer o medo precisamos clamar ao Senhor. Foi isso que o salmista Davi nos disse lá no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Clamar é muito mais do que meramente pedir. Clamar é insistir confiando, é insistir sabendo a quem está pedindo. A ideia do clamor é a ideia de alguém que sabe por que pede, a quem pede, por que pede e aquilo que pede. O texto vai nos dizer que Pedro clamou porque sabia que ali só quem podia salvá-lo era o Senhor. Lembrem-se do profeta Jeremias, dizendo que quando nós clamamos, o Senhor nos escuta. Lembrem-se do profeta Isaías, lá em Isaías 59, dizendo que o ouvido do Senhor não está moco, que não escute o nosso clamor. Lembrem-se do próprio Senhor Jesus no Getsêmani, dizendo ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, clamando ao Pai. E o texto de Lucas 22, verso 43, nos diz que desceu um anjo do céu para confortar a Jesus. Deus sempre ouve o nosso clamor. Para vencer o medo, precisamos lembrar que ao nosso encontro sempre vem o Senhor. Precisamos discernir a presença do Senhor. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos manter o nosso foco no Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. O Senhor escuta o nosso clamor. O Senhor age em nosso favor. E, em sexto lugar, precisamos crer na palavra do Senhor. O verso 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? É interessante porque essa expressão aqui, duvidar, dá a ideia de por que você titubeou entre a escolha de dois caminhos. Por que você não acreditou naquilo que eu lhe disse? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu sou capaz de fazer? Você conhece as minhas ações, as minhas palavras? Por que você não continuou olhando para mim e, ao invés disso, olhou para a fúria do vento? É interessante, porque quando eu olho essa cena, e eu lembro de muitas vezes na minha vida, em que as dificuldades, as tempestades, os mares ficaram revoltos. E quantas vezes eu não já duvidei, igual a Pedro, igual a você? Eu me lembro da palavra do salmista, dizendo: quando eu temer, eu hei de confiar em ti. É exatamente isso. O Senhor nos chama à confiança. Como vencer o medo? Lembrando-se que o Senhor sempre vem ao nosso encontro, discernindo a presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mantendo o nosso foco, o nosso olhar no Senhor, clamando ao Senhor, crendo na palavra do Senhor. E, em sétimo lugar, como vencer o medo? O que fazer para vencer o medo? Precisamos, no barco das nossas vidas, contar com o Senhor.
O verso 32 nos diz assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Que coisa incrível! Jesus não deu ordem expressa na história aqui narrada. Jesus não fez nenhum show pirotécnico da fé. Jesus não fez nenhuma movimentação extraordinária. Ele apenas subiu no barco. E subindo no barco, o vento cessou. Reverendo Darlan e muitos outros irmãos aí vão se lembrar de quando éramos crianças, no departamento infantil, aprendíamos muitas músicas. Muitas delas eu continuo tendo-as gravadas em meu coração até hoje. E uma que marcava a minha vida dizia assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Eu não tenho aí o dom do nosso irmão Jaziel, que estava cantando agora há pouco, mas a força dessa verdade me constrange a louvar a Deus dizendo: Senhor, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Com Cristo no barco o vento cessa. Com Cristo no barco o mar se aquieta. Com Cristo no barco a chuva para. Com Cristo no barco a escuridão se dissipa. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E em oitavo e último lugar, finalmente, chegando à conclusão da mensagem, eu quero dizer a você o que fazer para vencer o medo. Em oitavo lugar, para vencer o medo, precisamos reconhecer que Jesus, o Filho de Deus, é o Senhor. O verso 33 nos diz assim: e os que estavam no barco, os discípulos, aqueles que enfrentaram o mar a noite toda, angustiados, o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Observem que o que eles estão dizendo é: agora nós sabemos, agora de fato nós compreendemos, agora de fato nós enxergamos que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Há aqui uma alusão à divindade de Cristo. Eles compreendem que Cristo era o Messias prometido, era o esperado de Israel, era aquele que iria libertá-los da opressão dos inimigos circunstanciais, ocasionais, existenciais. Eles compreendiam agora que estavam diante do próprio Deus encarnado, do Deus que se tornou um de nós, do Deus que veio habitar conosco, do Emanuel, o Deus conosco. Que coisa incrível. Os discípulos já tinham vivido essa cena antes. Eu não sei se vocês se recordam, mas a Bíblia nos conta que outra vez eles atravessaram o mar e a mesma tempestade os assolou. Daquela vez, Jesus estava no barco, dormindo. Os discípulos o acordaram assustados e Jesus ordenou o vento, mar, cala-te, aquieta. E os discípulos ficaram com uma dúvida. O texto nos fala que eles perguntaram uns aos outros, dizendo: quem é este que até o vento cessa e o mar obedece? Quem é este que dá ordem à natureza? Agora, vivendo esse segundo momento, eles param e, como se respondendo àquela pergunta, eles dizem: nós sabemos quem ele é agora. Ele é nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O que fazer para vencer o medo? É preciso lembrar que ao nosso encontro sempre vem o Senhor. É preciso discernir a presença do Senhor. É preciso ouvir a palavra do Senhor.
É preciso manter o nosso foco no Senhor. É preciso clamar ao Senhor. É preciso crer na palavra, na promessa do Senhor. É preciso ter no barco das nossas vidas, contar no barco das nossas vidas com o Senhor. É preciso reconhecer que Jesus, o Filho de Deus, é o Senhor. Charles Haddon Spurgeon afirmou, comentando esse texto, que Jesus não prometeu uma viagem tranquila, mas sim uma chegada segura. Jesus não prometeu uma viagem tranquila. Não importa que tempestade nós vamos enfrentar. Não importa que caminhos nós vamos seguir. Não importa que lutas nós vamos enfrentar. O Senhor não nos prometeu que iríamos navegar em mar de almirante ou sobrevoar o céu em céu de brigadeiro. Mas Ele nos garantiu que teríamos uma chegada segura. Porque Ele mesmo disse, eu estarei com vocês por todo o tempo. Per século seculorum, para todo sempre, eu estarei com vocês. Como vencer o medo? Fazendo tudo isso que nós vimos nesse texto. Eu desejo que você, meu irmão, que tem vivido dias de medo, um ano de medo, possa hoje agradecer a Deus por ter passado por essa tempestade da vida, por estar passando por essa tempestade da vida, apesar da dor, apesar muitas vezes do choro, apesar do luto, mas você pode enfrentar os medos. E para isso é necessário que você compreenda, lembre que ao seu encontro sempre vem o Senhor, que você possa discernir a presença do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, manter o foco do olhar no Senhor, clamar ao Senhor, crer na palavra do Senhor, entender que no barco da sua vida pode contar com o Senhor, precisa contar com o Senhor, reconhecer que Jesus, o Filho de Deus, é verdadeiramente o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus seja conosco, hoje e para todo sempre.